Shalom Adonai, amados, que a paz e a prosperidade do Senhor esteja convosco. Hoje é o grande dia, numa breve sobre o meu testemunho. Sei que ele é bem extenso, mas vou procurar resumir de uma maneira que você possa entender até onde o plano de Deus pode chegar na sua vida. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos o primeiro livro de Samuel, antes de entrar no testemunho. Capítulo 2, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, o versículo 6. Que diz assim: O Senhor é o que tira a vida e o que dá, faz descer a sepultura e faz tornar a abrir dela. Amém? O Senhor é o que tira a vida e a dá. O Senhor é o que faz descer a sepultura e torna a subir dela. Ou seja, Deus tem poder sobre todas as coisas. Queridos, hoje até gostaria, mas numa oportunidade nós vamos estar aí contando alguns detalhes maiores sobre o meu testemunho e quero também estar respondendo algumas perguntas mais futuras, não hoje, mas nós vamos preparar este dia, porque é bem extenso o testemunho e passei por muitas coisas pesadas na vida, na verdade, e tenho motivo de sobra para ser feliz e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então vamos lá. Esse versículo ele fala muito sobre a minha vida. Eu vejo que Deus tem poder e nós vemos assim vários personagens bíblicos que passaram por algo semelhante como a mim. Eu sei que vai haver algumas perguntas a respeito, né? E você pode até entrar em contato e eu estarei respondendo a você. Mas logo na trajetória, vem de uma família bastante necessitada, família pobre. Me recordo que nós dormíamos aquelas camas, né, que é abrir e fechar de mola, às vezes dormia 3, 4 pessoas nela. Era uma situação bem delicada. Minha mãe vendia doce, morávamos numa casa onde não tinha nada, além de um colchão no chão, não tinha fogão, não tinha nada, e ali ela foi adquirindo, criando todos os seus filhos, né? Tenho aí 6 irmãos, né? São 3 irmãs e 3 irmãos, os demais faleceram, mas estamos aí pela bondade de Deus. E pela dificuldade, minha mãe, com toda a sua força, nos criou de uma maneira muito especial, nos dando uma educação muito importante. Eu me recordo ao longo da trajetória, assim, que eu conheci um senhor, né, assim, já encurtando um pouco o testemunho, e ele começou a me levar à igreja. E ali eu via como era bom, né, estar servindo a Deus, mesmo como criança, almejei no meu coração, e um dia ser um pastor, né? Eu almejei ali, houve até o apelo na época, e eu quis aceitar, mas falei, mas eu sou muito novo para isso ainda. Então, né, mas Deus selou naquele tempo. E o tempo foi se passando e eu sempre fui uma criança muito arteira, né? Gostava de passar por perigo, não tinha medo praticamente quase nada na vida. E foi um dos testemunhos, um dos mais fortes, tem alguns outros que eu não vou relatar aqui devido ao tempo, mas eu acabei fazendo uma bomba, né? Uma bomba caseira com pólvora, com lata de óleo, lembra lata de óleo até aquela marca lisa, né? E não era como hoje, era uma lata mesmo de óleo, hoje é tudo plástico. E ali eu fiz uma bomba, né? E por não ter experiência, não sabia colocar o pavio nem nada, eu acabei ali arrumando um amigo, né? Um conhecido nosso, e eu fui ali brincar de estourar essa bomba. Porém, esta bomba, ela acabou explodindo no meu corpo. E veja bem, a quantidade de pólvora era muito grande, né? E a lata de óleo, que era a lata grande, aquela de 900 ml, estava cheia de pólvora, ela estourou e acometeu de adentrar no meu corpo, cortando essa parte do meu tórax aqui até no meio das costas. Então isso estourou também dois ossos do meu tórax aqui, e cortou do meio do peito até no meio das costas, fazendo com que meu corpo praticamente abriu no meio. Então esta bomba, ela atingiu o meu coração, cortou o coração no meio, segundo os médicos ali, foi uma junta médica. Eu perdi o meu pulmão direito, segundo a explosão. E o rapaz que foi me socorrer, quando ele me pegou, ele viu que o meu corpo partiu no meio, ele largou, eu caí em cima de um formigueiro, ou seja, a terra do formigueiro entrou dentro do meu corpo mediante aquilo. Essa minha mão direita aqui, ela toda remendada, todos os dedos ficaram pendurados, né? Tem vários pontos aqui de
pontos que eles, depois a minha mão ela não mexia, fiz muita fisioterapia para ela mexer. Essa parte do meu rosto aqui na explosão, ela cortou, abriu aqui, aqui é cortado também, o crânio é cortado aqui, cortado em cima, cortou a orelha. Então essa parte todo do meu corpo lado direito caiu, ficou somente o crânio. Então o estrago foi muito feio. Então veja bem que a explosão ela foi muito intensa. E como não tinha o que se fazer, na verdade, eu já tinha ido a uma igreja, na verdade era a Igreja Assembleia de Deus, Belém, e tinha ali um senhor chamado Valdomiro, né, na rua, no bairro do Cocaia, Guarulhos, ali onde eu o conheci, ele me levava para a igreja. Então eu senti muito desejo, só que também eu queria ter algo para contar para o mundo, para o povo. Então nós temos que ter até cuidado com o que nós pedimos ao Senhor. Mas todavia nós fazemos parte de um grande propósito. Então eu nasci para um propósito, e o propósito é de servir o Senhor. Então veja bem, nesse acidente eu vim a óbito, porém ali não havia possibilidade alguma de eu voltar à vida. Porém a Bíblia diz lá, né, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, através da oração, do clamor da igreja, me recordo até mesmo de Pedro, quando estava preso para ser morto, ali o Senhor me trouxe a vida. Talvez você se pergunte agora, né? É algo interessante, eu posso afirmar com toda a convicção que o tempo aqui, relacionado ao tempo no mundo vindouro, é completamente diferente. Então, quando eu vim a óbito, eu tive experiência do outro lado da vida. Talvez você se pergunte quais são. Só que, embora eu não vou relatar aqui algumas experiências que eu tive do outro lado da vida, porém hoje eu me sinto um ser humano muito diferente do que uma pessoa natural, do que uma pessoa normal. E ali, amados, o Senhor me trouxe novamente, pela sua grande misericórdia, estava do outro lado da vida. E para que você às vezes se pergunte, a consciência é normal como a consciência daqui, nós vemos tudo, sentimos tudo, conhecemos as pessoas, não é algo que você esquece de tudo, não conhece nada, muito pelo contrário. E a Bíblia já enfatiza muito que nós temos que estar em Cristo para a salvação da minha alma, da sua alma. Eu quero que você entenda uma coisa, tanto o reino dos céus como o inferno é muito real. Então você tem que aceitar realmente Jesus, você tem que viver, procurar fazer o que é reto diante do Senhor, buscar constantemente a salvação da sua alma. Porque eu vim a óbito, eu sei que do outro lado não é um lugar de delícia, é um lugar de tormento, é um lugar terrível, é um lugar que o ser humano não foi criado para ser lançado lá. E é pela bondade e a misericórdia do Senhor que eu vivi esse versículo, que o Senhor tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e faz tornar a sepultura. Então eu tive esse privilégio da parte do Senhor de poder ressuscitar por bondade e misericórdia. Mas um fato interessante ali, no hospital quando eu voltei, tem alguns detalhes assim que até hoje já fui estudar a física, já fui estudar muitas outras coisas para ter resposta de como eu voltei à vida, o que ocasionou, o que aconteceu, que após a minha ressurreição, por exemplo, naquele leito de hospital, o meu corpo minava a água de uma maneira assim, estrondosa, algo muito interessantíssimo. E os médicos não entendiam, porque um coração que estava partido no meio, estava com o corpo cheio de terra, de formiga, que partiu. Eu levei 28 pontos no peito, estourou 2 tórax, pulmão direito também ficou dilacerado por causa da explosão. A parte do óleo que estourou, ela adentrou aqueles anéis lá, foi cortando tudo por dentro. Então o impacto da bomba foi muito grande, porque eu estava com ela na mão. Então ela estourou no meu corpo. Então você imagina, né? Às vezes você pode ter aí visto, por exemplo, alguém estourando aqueles que eles chamam de morteiro, é uma quantidade de pólvora, dá uns 3 dedos mais ou menos. Então você já vê o impacto que dá. Agora você imagina uma lata de óleo cheia, né, de pólvora, o impacto que deu. Né? Segundo algumas pessoas, tinha um bairro chamado Bom Clima, um pouco distante dali, ouviu-se o barulho lá. E muitas pessoas foram, na verdade, viu que eu havia corrido. Eu me recordo que quando me socorreram, era uma Kombi azul que vendia fruta na rua de casa. Até hoje não lembro do Senhor, mas eu lembro ali que eu fui socorrido por uma Kombi e pela bondade do Senhor, o Senhor me trouxe de volta. Então nós vemos aí, amados, que Deus, ele tinha um propósito na minha vida, como tem na vida de muitas outras pessoas que têm grandes testemunhos. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu sei que eu pedi algo a Deus grande para falar para o mundo.
Então eu recebi de Deus esse grande milagre. E aí o decorrer da minha vida, essa trajetória até eu ainda compreender o que é o Evangelho e aceitar e entregar minha vida a Jesus, eu tive muitos outros testemunhos também numa trajetória muito grande, né? Teve ali com a minha família, outras que eu pretendo falar talvez em um culto ou talvez numa outra oportunidade, porque fui até aconselhado pela esposa a não falar alguns detalhes que é meio pesado de se falar, mas importante para que você entenda que Deus, quando Ele tem um projeto, ainda que dessa sepultura, e eu creio piamente nisso, sou prova disso, que Deus traz de volta, porque a promessa ela tem que ser concluída. E o propósito de Deus é muito maior de qualquer coisa sobre a face da terra. Agora você imagina um jovem com coração cortado no meio, com pulmão dilacerado, com corpo cortado no meio. Eu me recordo até da face de um médico nessa época, e tinha uma junta médica que eles estavam ali, mas como é que pode o coração cortado no meio estar batendo novamente? Porque ele havia parado, né? Foi atestado óbito, e ali o Senhor me trouxe de volta pela bondade e a misericórdia do Senhor. Isso só uma breve do testemunho, tem muitos outros detalhes também, as experiências que eu tive do outro lado, é algo que realmente assusta um pouco, talvez para quem ouve não é tanto, mas são lembranças como se fosse ontem. Então sei de detalhes importantíssimos que realmente algumas pessoas já tiveram essa oportunidade, essa experiência, sabe da veracidade desta palavra. Então veja bem que fui, né, ao longo do tempo passando alguns problemas difíceis sobre saúde, e outro fator que a própria minha mãe me disse também, que já no meu nascimento teve uma contaminação do meu sangue. Para você ver, eu tive que fazer uma transfusão de sangue, receber sangue novamente. Depois, passados alguns anos, novamente o sangue contaminou, eu tive a segunda transfusão de sangue. Depois eu tive a terceira, que foi a perca de todo o sangue acerca desse acidente com a bomba, né, com a bomba caseira que estourou aí o meu corpo. Então você vê que foi um processo muito difícil na minha infância, e eu continuei ali, né, para a glória de Deus. Eu me recordo que eu vivia à base de remédio, porque era muita dor, eram muitas coisas que aconteciam no meu corpo, não conseguia dormir, era o tórax que era quebrado. Eu me recordo que tinha a ponta de um osso que ficava para fora aqui, que doía demais, e você vê que Deus ele fez uma obra extraordinária. Eu me recordo que eu estava vendo um culto pela televisão do Jimmy Swaggart, não sei se alguém conhece aí, você pode buscar, e ali ele falava sobre um azeite, olha a importância do azeite. Ele falava assim que Deus estava curando muitas pessoas através daquela unção. E eu ali escrevi para os Estados Unidos, a Texas, se não me falha a memória, onde estava localizada a igreja, e eles me enviaram um frasquinho bem pequeno de azeite, e aquilo ali, quando eu passei no corpo, nunca mais eu tive dor alguma a esse respeito, até mesmo do osso quebrado, nem nada, e ali Deus fez uma grande obra. E eu continuei ao ponto já pulando uma parte dos 19 anos de idade, eu estava trabalhando, de repente meu corpo ele começou a coçar muito, né? E começou a inchar, e nasceram um monte de, como se fossem espinhazinhas no meu corpo, e foi se espalhando e queimava muito. E quando eu fui ao médico, foi relatado que eu estava com 3 vírus no corpo. Eles conheceram, que chama pênfigo vulgar. Os outros 2, eles examinaram, arrancaram várias partes do meu corpo, onde estavam aquelas bolas que foram crescendo, mas não detectaram o vírus. E ele foi se alastrando para o meu corpo todo, então ele foi se transformando em bolha, e foi aumentando ao ponto de foi inchando, e tomou a proporção dos meus dedos. Então você não via mais os meus dedos, né? Porque ficou uma bola, os dedos, e foi atrofiando os nervos, né? Então eu não conseguia mais mexer os meus braços, as minhas mãos, a minha perna foi atrofiando também, foi inchando, criando bolha. O meu rosto também foi deformando completamente, porque as orelhas, você via, eram 2 bolhas de cada lado, que foi aquele monte de bolha junto. Eu me recordo até daquele filme que tem aquele homem pedra. Eu olhando para aquele homem, eu lembro desse episódio na minha vida, porque o negócio estava muito feio. E fora o cheiro de podre que estava no meu corpo, né? Então ali os médicos procurando descobrir uma solução para mim. E literalmente, amados,
a minha pele ficou azulada. Era incrível a cor que ficou a minha pele, ficou literalmente azulada, né? E foi tomando aquela proporção do meu corpo e atrofiando até o ponto que o médico, né, falou assim que jamais, né, isso eu estava com 18 anos já, jamais eu poderia viver numa claridade, uma luz normal, uma luz do dia. Eu ia ter que viver num quarto escuro e nunca mais eu ia conseguir andar. Então veja bem que ali eu fui desenganado, que eu, né, me recordo que minha mãe ali nas clínicas estava subindo uma rampa e ela chorava muito ali, eu na cadeira de roda, e as pessoas ficavam me olhando daquele jeito, né? E eu fiquei ali isolado no quarto, e era segundo os médicos, era uma enfermidade que ela pegava, se tocasse, tanto que os médicos entravam lá com luva, com máscara, e ali eles me colocaram numa banheira, eu não sei, eram uns comprimidos azul ali, que eles dissolviam, ficava o dia todo dissolvendo, e eu ficava de molho ali para amenizar a sensação que estava queimando meu corpo e estava coçando demais. Então ali eu fiquei num quarto isolado, eu ficava algumas horas ali e eles me levavam para a cama e eu ficava ali sem poder se mexer. E o interessante é que nesse meio inteirinho eu estava com muita sede de Deus, eu queria fazer a obra de Deus, eu queria trabalhar na obra e eu fui convidado para louvar a Deus junto com a mocidade ali, né? Era na rua ali em Guarulhos, a rua chamada Monte Carlos, onde tinha uma Assembleia de Deus pequena, né? Tinha até um amigo chamado Carlos também. E ali eles me convidaram para fazer parte da mocidade. E aquilo ali eu achei o máximo. Eu falei, poxa, alguém me enxergou, né? E eu estava esperando esse dia chegar com muita intensidade, mas nesse período eu fiquei enfermo e fiquei desenganado aí da medicina, que nunca mais eu ia andar e nem ficar, né, numa claridade. Ia ficar num quarto escuro para sempre na minha vida, até a minha morte, segundo os médicos me relataram. E numa quinta-feira eu recebi a visita, a importância da visita de um presbítero, né, que esteve ali, e ele mencionou, falou assim, olha, amanhã nós vamos levantar a igreja em oração a teu favor no congresso. E eu perguntei a ele, mas que congresso, né? Ele falou, o congresso da mocidade. Amados, aquilo foi como atravessar uma espada no meu coração. E eu fiquei ali, falei, mas o que eu mais esperava na vida me foi tirado. E ali, quando ele foi embora, eu comecei a chorar a Deus, clamar a Deus, ali eu me desaguei, falei, meu Deus, me foi tirado uma das melhores oportunidades da minha vida. Eu queria tanto estar lá para louvar junto com a mocidade. E ali eu chorei amargamente, orando a Deus. Só que na minha simplicidade de falar com Deus, eu falei, Senhor, se hoje o Senhor me curar, amanhã eu estarei na igreja. Olha que oração simples, mas uma oração com vontade, uma oração com propósito, uma oração com um efeito muito grande. Amados, eu me recordo que aproximadamente 5 da manhã, uma enfermeira foi aplicada, eu tomava cerca de 3 injeções na madrugada, 6 injeções na madrugada, 6 de manhã, 6 da tarde, 6 da noite. Era muita injeção. E esta enfermeira ela estava afastada do evangelho. E ali ela estava também, né, me medicando. E a madrugada ela me medicou. E quando foi às 7 da manhã, o turno dos médicos trocaram. Um jovem médico novinho, me recordo da face dele até hoje, novinho, branquinho, com cavanhaque. E ele olhou assim no prontuário e falou assim, ó, já manda ligar para esse rapaz. Apertou um botão vermelho lá na parede, a enfermeira veio e falou, ó, manda esse rapaz embora que ele está ocupando um leito aqui. Só que eu vi a minha situação, amados, uma madrugada antes, né? Eu vi assim que eu estava completamente deformado por causa daquela bolha toda no meu corpo, né? Então ali eu ficava, não tinha nem condição de usar roupa, porque estourava e grudava. Então eu ficava assim, praticamente sem roupa ali, só um roupão, às vezes quando ia sair para ficar naquela banheira. Agora veja bem, a enfermeira disse assim, doutor, mas como o senhor vai mandar esse rapaz embora dessa? Quando ela falou dessa, olhou para mim, ela parou e não falou nada. E alguns minutos ela foi e saiu correndo do quarto. E eu não entendi, foi nada, na verdade. E eu olhando para a cara do médico, falei, meu, esse médico é um médico sem coração, como é que ele vai me mandar embora para casa numa situação dessa? Eu não posso ir para casa assim, olha a situação que eu tô. E nisso, uma coisa que eu não fazia, eu sentei na cama para ficar olhando para ele, para ver se ele olhava para mim. E ele não olhou para mim, e eu fiquei sentado a todo o tempo. E nesse tempo não tinha telefone em casa, telefonaram para a vizinha. Isso foi numa sexta-feira, só que quinta-feira minha família estava lá.
me viram através do vidro que não podia entrar no quarto, somente a enfermeira e os médicos, né? Ou o presbítero que foi lá, que teve que usar uma roupa especial para entrar no quarto para orar por mim. Então nós vemos, amados, que eu fiquei olhando, de repente ligaram para minha família foi para o hospital chorando, né? Mandaram levar uma roupa para troca. E ali, de repente, quando minha família chegou no quarto, né, na porta do quarto, o médico já estava ali escrevendo lá a minha liberação, minha alta, e de repente ninguém falou nada, ficou todo mundo extasiado, e eu também não entendi nada, eles olhando para mim, olhando para ele, e o médico falou, o que está acontecendo? E eu não tinha me dado conta de que Deus tinha me curado. Então eu estava com uma pele, literalmente com uma pele de bebê, clarinha, novinha, limpa, e eu não tinha me dado conta do que o Senhor tinha me curado. Agora veja o milagre do Senhor. Às vezes Deus faz um milagre tão rapidamente na minha e na sua vida que nós não percebemos. E ali eu tenho uma fotinha pequena de 3/4 lá, que eu precisei tirar depois, você vê que a minha pele está clarinha, branquinha, porque Deus arrancou toda aquela pele que estava contaminada, né, e com o meu sangue tinha se contaminado por causa daqueles vírus, e ali Deus me deu uma pele nova. E foi extraordinário porque assim, existia uma corrente de oração pela minha vida, tanto que quando eu tive alta, a minha família não acreditava que eu estava dentro do táxi indo para eles ir embora, e eles estavam assustados sem falar nada. E quando chegou na rua de casa, aquela aglomeração de pessoas que queriam me ver, o que Deus tinha feito, porque algumas pessoas haviam já visto como eu estava antigamente. Então eu falei assim, mas como é que pode, de um dia para a noite, estar assim? Todo mundo quis ver um milagre. Só que o que mais me chama a atenção é o que eu vou entrar agora, que eu acho extraordinário. O que Deus fez foi o momento que chegou a noite, falei, mãe, eu preciso ir para o curso. Falei, não, o médico mandou você ficar em repouso absoluto. Falei assim, não, porque eu fiz um acordo com Deus. Não sabia o que era o voto, não sabia dizer o que era um voto. E eu preciso ir para a igreja, eu preciso lá cultuar Deus. E o interessante é que eu fui lá, me troquei e tal, tomei aquele banho, peguei minha roupa, fui para a igreja. E quando eu cheguei na porta da igreja, o presbítero que tinha me visitado na quinta, ele levantou na hora e chamou a atenção dele, eu estava na porta da igreja e ele levantou. Com isso a igreja, né, olhou para trás, porque viu a sensação dele, né, a reação dele, e a igreja, quando olhou para trás, a igreja todinha ficou de pé. O que ocorreu naquele dia? Eles tinham acabado de orar para Deus me visitar no hospital e de repente eu apareço na porta da igreja. A presença de Deus neste momento foi tão forte na igreja que o poder de Deus caiu sobre a igreja e ali teve pessoas que foram curadas, pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas foram renovadas. O céu desceu naquele momento de uma maneira extraordinária. E eu, assim, por ser uma pessoa um pouco acanhada, não parece, mas sou, eu não sabia se eu voltava para casa ou se eu entrava na igreja, que eu fiquei acanhado. Mas ali, amados, Deus, ele fez algo extraordinário, né? Então foi uma peça-chave de Deus restaurar vidas ali, Deus curar pessoas ali, foi extraordinário. E a partir de então, eu comecei, depois desse dia, a ter experiências extraordinárias com Deus. Experiências que eu confesso, eu sei que mesmo se eu contasse aqui, muitas pessoas diriam assim, isso não é real, isso não é verdade. E para mim, na verdade, não importa se a pessoa acredita ou não acredita. Eu sei o que eu passei, eu sei as experiências, contemplei muitas coisas extraordinárias, ainda hoje contemplo muitas coisas extraordinárias, conheci o céu aonde eu vou morar, que você também que acredita vai morar. Conheci também a habitação dos mortos, que a Bíblia fala que é o Hades, ou se você preferir chamar de inferno também, pode chamar à vontade, para mim é indiferente. Então tive experiências extras com Deus, extraordinárias. Então quero que você entenda, amados, isso só é um pedaço, na verdade, do meu testemunho. Tem muitas coisas aí que, né, eu poderia contar, mas o tempo não vai me permitir. Talvez você se pergunte, o que você viu do outro lado? Eu tenho resposta para isso, né? O que foi falado para você, o outro lado? O que você viu? O que você conheceu? Tem muitas coisas que até eu tenho guardado para mim, não tenho dito, porque é um testemunho muito forte. E uma coisa interessante também, que a própria minha mãe, com 69, eu não sei se foi 69 ou 70 anos, no aniversário dela, após o aniversário dela, numa festa que fizemos, ela chegou para mim após um dia chorando muito, soluçando muito, e eu fiquei preocupado.
E ela começou a me pedir perdão, 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 meu filho, perdão. Eu perguntei para ela, mãe, mas perdão, por que foi que aconteceu? E ela falou assim, eu preciso te contar porque eu não aguento mais. E agora veja bem que isso já te passou, praticamente tinha passado mais de 30 anos do episódio. E ela falou assim, olha, quando eu estava grávida, eu tentei te abortar 7 vezes. Olha, 7 vezes eu tentei te abortar. E eu vivo com esse remorso até hoje. E eu precisava te dizer, depois de um ano e pouco, 2 anos, ela acabou falecendo, né, devido à enfermidade cometida nela. Mas ela confessou que tentou me abortar 7 vezes. Agora você imagina, aquilo me deu uma alegria extraordinária. Eu fiquei numa felicidade sem tamanho. E ela não entendeu. E eu divulguei a ela, falei assim, a senhora passou todo esse tempo guardando isso no seu coração, poderia ter dito muito antes e ter se privado desse sofrimento. Eu falei, mas você não está com ódio de mim, você não vai me odiar? Eu falei, muito pelo contrário, eu vou te amar muito mais agora ainda. Ela falou, por quê? Porque eu tenho mais um testemunho extraordinário para contar para o povo. Porque o propósito de Deus, ele não morre mediante a dificuldade de alguém que tomar alguma decisão errada. E ali eu abracei ela, chorei de alegria. E ela falou assim, mas eu não consigo compreender, você não está bravo comigo? Eu falei, de maneira nenhuma. Então assim, eu quero agradecer a Deus e agradecer a senhora por até ter tentado me abortar. Porque isso fez com que seja mais um testemunho forte. Então, queridos, eu quero que você entenda nesse testemunho, esta palavra aqui, né, outrora eu creio que Deus vai dar mais oportunidade aí. Eu sei que existe muita curiosidade sobre a minha morte, sobre a minha ressurreição, né, ou até mesmo o porquê que Deus me trouxe de volta. Até hoje eu pergunto algumas questões porque eu não sou merecedor. Só que o merecimento não está, na verdade, enquadrado aqui, porque nós não somos merecedores das bênçãos de Deus. Só que Deus nos faz merecedores porque Ele ama o ser humano. A sua misericórdia é estranhável, como diz Davi, o seu amor é incontestável, na verdade. Então, amados, eu quero que você entenda uma coisa. O projeto de Deus, ele não morre por causa da circunstância, ou por causa dos problemas, ou por causa das dificuldades. O projeto de Deus se fortalece mediante as provas. Você passa a compreender. Então, quando Deus te traz todas essas alternativas, eu posso aplicar várias partes da Bíblia, posso apontar várias partes da Bíblia. Você vê que Moisés nasceu, a Bíblia diz que procuraram ele para matar. Deus tinha um grande, extraordinário, né, plano na vida de Moisés. Você vê que tantos outros personagens bíblicos também. Jesus nasceu da mesma forma, tentaram matar Jesus. Natanael nasceu, tentaram matar Natanael. Então, amados, não é diferente conosco. O adversário, desde quando foi estabelecido que Jesus vinha na terra, o adversário procurava matar os grandes profetas, achando que era Jesus, acredito eu. Então, até o ponto que chegou até Jesus. E quando ficou sabendo que era Jesus, tentou matar também. Para quê? Para não concluir o propósito. Então, para mim também não foi diferente. Então, veja bem, essa explosão que ocasionou na minha vida me deu uma grande trajetória, né? E eu glorifico a Deus. Já fiz vários, né, exames no meu corpo, sobre o coração. Meu coração é excelente, não tem problema algum. O meu corpo, a minha saúde, pulmão funciona excelentemente. Tem alguns milagres sobre o meu pulmão também, que o Senhor me deu um pulmão novo, isso constatado pela medicina. Então, assim, através de uma oração de um pastor também. Então, assim, Deus, ele faz proezas e milagres através de oração. Então, eu não sei qual é a tua dificuldade, não sei qual é a tua prova, não sei qual é a tua crença. Eu também não sei se você acredita ou não. Verdadeiramente, eu vou te falar com toda a franqueza. Eu não me importo se as pessoas acreditam ou deixam de acreditar. A verdade está sendo, né, mencionada aqui. É como eu posso dizer, você acredita que Jesus veio na cruz do Calvário, morreu naquela cruz do Calvário para salvar, dar o seu sangue por você? Você acredita que Deus deu o seu Filho amado, seu Filho unigênito, né, que Ele amou o mundo de tal maneira, como diz lá em João? Você acredita? Então, glória a Deus por isso. Se você não acredita, a verdade não faz diferença. Ele veio ao mundo, Ele deu a sua vida e isso é verdade. Então, amados, eu quero que você entenda que essa explosão que me veio a óbito, que me trouxe a óbito, que estourou meu corpo, né? Tive outros acidentes também que partiu aqui o meu crânio,
né? Quando tá sol dá para ter ele dilata aqui em cima. Levei, se não me falha a memória, aqui foi 18 pontos aqui na cabeça. Essa mão aqui esquerda também, já sofri 4 acidentes nela. Um que ela derreteu, o dedo é derretido, né? Se eu for colocar aqui para você, não sei se vai dar a ver para a câmera, esse dedo aqui, ó, ele derreteu um pouco, né? Teve que operar, depois cortei 3 vezes, ele também ficou pendurado aqui. É um arteiro, só Jesus, né? Muito acidente, tive vários acidentes assim, que me traz hoje um regozijo. Aí você pergunta, poxa, mas tanto sofrimento, ainda ser feliz do jeito que você é, você alega assim? Sim, amo a vida, é extraordinário, eu gosto demais de viver. E se você disser para mim assim, e se Deus for te levar hoje? Eu amo também a decisão de Deus, né? Ao mesmo tempo que eu curto, né, amo a vida aqui, também amo partir para agora, porque estarei no seio do Senhor. Mas também, se for para ficar, glória a Deus, quero fazer a obra do papai também, em nome de Jesus. Então, assim, tive muito sofrimento, muita rejeição, muita coisa ruim. Eu digo, muita coisa ruim aconteceu, que eu não contei aqui nesse testemunho. Muita coisa ruim. Eu poderia ser uma pessoa amargurada, uma pessoa revoltada, poderia estar fazendo muita coisa ruim no mundo aí fora, mas não, estou aqui servindo ao Senhor. E eu te digo, todo esse sofrimento para mim foi extraordinário, foi como um presente de Deus. Então, para você que sofreu bastante, tem um grande testemunho também, eu acho que não tem o porquê você ficar amargurado com o teu passado. Faça do teu passado um grande futuro, né? E vive um grande presente por causa do teu passado. Então isso é muito importante, você pode usufruir de grandes ou ruins, né, ou péssimos acontecimentos do seu passado que pode você usar hoje para fortalecer a vida de pessoas. Então eu digo assim com toda a franqueza, com meu coração, tenho um coração muito alegre, muito feliz por todo esse acontecimento na minha vida, por acidente da bomba, pela minha morte, pela minha ressurreição, por um dia ser desenganado, paralítico, né? Outros acidentes na cabeça que cortou, a mão e outros mais que eu não contei aqui. Então assim, para mim, eu louvo a Deus por tudo isso, eu glorifico a Deus e eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus, ele tem uma grande obra na sua vida, né? Sou muito feliz de verdade por um dia minha querida e amada mãe sentar comigo, chorando em lágrimas, e dizer assim, eu tentei te abortar 7 vezes. Amados, eu venci, estou aqui para a glória de Deus, né? Não saí. E assim, ela conhecia muitos remédios que era abortivo, ela até vendia também, mas estou aqui para a glória de Deus. É fantástico, amados. É uma história maravilhosa, é uma notícia extraordinária para mim. Se minha mãe tivesse presente aqui, eu ia dar 1 milhão de beijos nela mais uma vez e abraçar ela e dizer, mãe, obrigado por ter tentado me abortar mais 7 vezes, porque eu venci mais uma vez, eu tenho mais um testemunho para o nome do meu Senhor ser glorificado. Amém, queridos? Isso aqui, na verdade, é um breve testemunho, não estou falando ele completo, devido ao tempo que já passou, meu horário aqui já se esgotou, mas eu quero que você entenda uma coisa, a tua vida tem um propósito, a tua vida merece ser vivida. Amém, querido? Deus abençoe. Nós temos aí um canal, se você quiser se inscrever, tem aí na descrição do vídeo também um canal de aconselhamento, você pode marcar conosco aí, nós te ajudar, nós podemos estender as mãos para você ser uma pessoa abençoada, você contar os seus problemas, lançar fora e desses problemas você fazer uma história fantástica da sua vida. Você tem uma oportunidade maravilhosa, então não perca essa oportunidade, entre em contato conosco, estaremos estendendo as mãos para ser um canal de bênção para a sua vida e Deus tem uma grande vitória para você, amém? Eu quero fazer uma oração para você, para Deus te fortalecer, e seja qual for a tua dificuldade na vida, o teu problema lá fora, na vida, não sei se você passou por alguma violação no seu corpo, foi estuprado, algo semelhante, não sei, né, se você sofreu com pai, com mãe, não sei qual foi o seu problema, mas faça disso uma grande história. Não fica vivendo o passado não, que eu passei tanta coisa ruim que você nem imagina. E um dia, se Deus permitir, eu estarei contando algo muito mais forte ainda para você. E você vai saber que realmente você pode viver uma vida excelente. Amém? Deus abençoe. Feche os teus olhos aonde você estiver. Eu quero fazer uma breve oração para você. Pai, está aí a tua filha, teu filho que nos ouve. A Deus, eu quero já te louvar, como diz a tua palavra, que tu és o Deus que mata e que traz a vida novamente. E diz a tua palavra também que todas as coisas, sem exceção, contribuem para o bem daqueles que te amam, contribuem para o bem do teu evangelho, Senhor. E eu quero te glorificar diante da tua presença. Pai, é pelo nome de Jesus Cristo
que eu suplico a Ti neste momento, que o Senhor adentra dentro do lado do Teu filho e da Tua filha para a glória do Teu nome. Já quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui contando esse testemunho, para que a vida do Teu filho e da Tua filha seja fortalecido e haja a esperança do Senhor e a força do Teu Espírito para que eles possam continuar. Alimenta os Teus filhos como alimentou Elias, Senhor, para andar 40 dias e 40 noites acerca de um grande propósito. É que eu te peço neste momento e te agradeço para a glória do Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Que a sua vida seja multiplicadamente abençoada neste dia para a glória do seu nome. Amém? A paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.